Mais uma sessão do nosso Digital Week com o tema de inteligência artificial, e aqui nesse painel um tema muito focado na área de saúde, né? Nosso painel sobre o futuro das organizações de saúde, olhando para frente aqui, olhando como tecnologia, como inteligência artificial pode impactar aqui diversos temas, né? Olhando para acesso, equidade, eficiência operacional, administrativa. Acho que os desafios são muitos aqui. A gente tem um super painel hoje. Eu sou Bruno Porto, lidero a área de saúde aqui na PwC. Sou um homem branco, estou usando uma camisa social azul, uma calça jeans, sapato preto. Tenho barba grisalha, cabelo também grisalho. Estou usando óculos de grau redondo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E vou apresentar aqui nossos painelistas, passo para eles também para fazerem sua autodescrição e falarem um pouco da sua atuação. Temos a Patrícia do Einstein, o Arthur da Afro Saúde, o Eduardo Cordioli da Psycho AI e do Santa Joana, e meu colega Cláudio aqui da PwC, que vai moderar junto comigo. Mas, Patrícia, passamos para você se apresentar aqui e a gente seguir. Tá bom, obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou Patrícia Lesnock, trabalho no Einstein há 23 anos como CFO. Sou uma mulher loira, de pele clara, estou vestindo hoje uma blusa vermelha. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui acompanhando ao vivo. Eu sou Arthur Lima, sou de Salvador, Bahia. Eu sou um homem negro, estou com blazer cinza, uma camisa laranja, uma calça preta, um tênis branco, azul, vermelho. Sou fundador da Afro Saúde, mas também sou cirurgião dentista. Olá, eu sou Eduardo Cordioli, eu sou médico, obstetra. Estou um homem branco de 1,78 m, não menti, 1,78 m, deixe claro, quase falei 1,80 m, mas 1,78 m, branco, vestindo de um blazer azul, camisa azul, calça jeans azul, meia azul, gosto de azul, dá para ver. E hoje eu sou diretor médico técnico de obstetrícia do Grupo Santa Joana, sou também cofundador de uma startup hoje, a Psycho AI. Bom, boa tarde, eu sou Cláudio Machado, sócio da prática de Transformation aqui na PwC. Sou uma pessoa branca, cabelos grisalhos, barba não grisalha. Estou vestido com uma camisa azul social, uma calça social cinza. E um prazer estar com todos vocês aqui. Obrigado. Muito bom, obrigado, pessoal. Novamente, muito orgulhoso aqui do painel com vocês três e com o Cláudio moderando. Eu acho que para a gente começar nosso bate-papo hoje, são vários temas, mas acho que para dar um contexto, né? E aí ouvir um pouco de cada um de vocês o que é o futuro numa organização de saúde hoje, num prestador, numa empresa de serviços, de entrega de saúde de quem está na ponta. O que é esse futuro? Como é que vocês enxergam isso da perspectiva de vocês e das organizações que vocês trabalham, representam? Patrícia, começamos com você. Eu vejo um futuro com oportunidades e muitos desafios. Uma coisa que nos preocupa muito, dado todo o contexto financeiro das organizações de saúde atualmente, no Brasil e no mundo, né? É uma insustentabilidade financeira para o sistema privado, mas também para o sistema público de saúde. E quando a gente olha para o futuro, a gente vê a população envelhecendo, incidência de doenças maiores, impactos da mudança climática que afeta muito a qualidade de vida e a saúde das pessoas, a incorporação de tecnologia muito desigual, né? Isso é um grande problema. Então eu vejo o desafio é acesso, é equidade em saúde, mas também uma oportunidade, né, de incorporação de tecnologia, de novas formas, novos modelos de atuação que podem ser revolucionários no setor de saúde. Quando a gente escuta falar de inteligência artificial, o grande setor, o grande impacto é sempre visto em saúde. Então, acho que a gente vive um momento histórico, né, uma mudança histórica de ampliação de acesso, e eu sou razoavelmente otimista nesse futuro. Excelente. Arthur, sua perspectiva? Eu vejo também muito como um acesso, sabe? Foi a primeira coisa que eu pensei, mas oportunidade também. E usar a tecnologia como essa ferramenta para que a gente consiga reduzir as desigualdades que existem em todo o sistema de saúde aqui no Brasil, mas também no mundo. Hoje eu estou em 3 lugares. Eu estou no lugar da startup, do empreendedorismo, mas estou no lugar da produção do conhecimento
como aluno de doutorado, mas no lugar da docência também como professor em odontologia. E eu vejo como o futuro precisa conversar com essas diferentes áreas, porque os pequenos negócios das startups são aquelas que possuem soluções que podem mitigar e resolver ou prevenir alguns problemas futuros que o mundo vai ter, como você falou perfeitamente, mudanças climáticas, doenças crônicas em ascensão, os desastres. O sistema não está preparado para isso. O sistema como um todo e os profissionais de saúde também não. Onde está a resiliência do todo o sistema de saúde? Eu acho que o futuro vai ser muito sobre resiliência e preparação para que a gente não sofra tanto impacto como a gente sofreu com o Covid e vem sofrendo com desastres por conta de chuvas, de queimadas, etc. E aí a tecnologia como essa ferramenta que não vai ser de desigualdade, mas para potencializar aí a resolução dos problemas. Eu devolvo a pergunta, você está mais otimista ou pessimista com o futuro? Cordioli, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que quando a gente captura aqui, e aqui na PwC a gente tem uma visão bem ampla, bem horizontal do setor como um todo, olhando para fora também o que tem acontecido lá fora, no mundo. Não há um sistema de saúde que eu diga assim, esse sistema de saúde é o sistema de saúde ideal, o modelo que a gente tem que almejar. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem buscado identificar quais são essa simetria de incentivos e de identificar exatamente quem é cliente, quem é prestador, quem paga a conta. Eu acho que o problema está dado, as ferramentas também estão identificadas, existe a tecnologia. Acho que é uma questão aqui de incluir uma visão ali, né, Patrícia, acho que você comentou um tema e aí até da sua área de finanças, tudo tem que estar incorporado com um ROI em mente, né? Você tem que ter um retorno no investimento do que é feito. Então a escolha de tecnologia tem que estar com isso bem conectado. Ao mesmo tempo, a gente tem percebido uma mudança também no perfil dos stakeholders de saúde, adotando, assimilando mais a visão aceitando o engenheiro de dados, esses novos profissionais que desafiam modelos. Então, na tendência, Cordioli, eu vejo dessa forma mais otimista e um mato alto muito grande. Porque saúde, diferente de outros setores da economia que tiveram um incremento enorme de produtividade, de escala nos últimos anos, que resultou em acesso. Olha o sistema financeiro, né? Um Pix de graça, conta em banco de graça, tudo acessível. Então, quando a gente olha esses outros setores e o que a saúde pode usar no futuro, e vocês são parte desse futuro e estão fazendo acontecer, eu acho que tem muito espaço, muita oportunidade para ser otimista e para mudar a saúde mesmo, garantindo acesso, equidade. Eu compartilho do seu otimismo por uma razão que tem a ver com tecnologia. Tecnologia e dados traz uma coisa que é fundamental para a sustentabilidade, que é transparência. Né? Então, a gente acabou de sair de um evento importante para a área de saúde, que é o CONAP, né, que é o evento da ANAP, que é a Associação dos Hospitais Privados, e de uma forma muito transparente sentaram na mesa o prestador de serviço, o pagador do serviço e quem regula o serviço. Não, a gente tem que se entender, né, e a forma de se entender é trocar informação. E trocar informação envolve transparência de dados. Tá? Envolve a gente ter que gastar menos energia e recurso tentando evitar fraude e o próprio serviço se regulando e mostrando, não, está aqui, abrindo, está tudo aqui, tudo aberto. E essa call to action, né, um call to action, né, todo mundo foi chamado para mudar, porque todo mundo entendeu que se continuar, uma pessoa já famosa, uma vez ela disse, se continuar, ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. Ela tinha razão. Não tinha razão? Com certeza. Não tinha razão essa pessoa? Tinha razão, vai todo mundo perder. Então, o fato de agora todo mundo estar indo para a mesa conversar, mostrar dado e tentar entender o que é justo para todos, usando tecnologia, né, passa pelo uso de dados, passa pelo uso de tecnologia. Você só pode tomar decisão consciente com dados. Então, eu estou otimista. E para quem gosta de dados, fica bem otimista. Sim. Então, eu estou tranquilo. Não, fantástico. Capturei aqui vários temas. Esse de transparência de dados acho que é fundamental. O CONAP, ele de fato, ele traz essa união dos pilares, né, em busca ali de
claro, mapear, entender quais são os problemas, isso está bem, acho que os desafios e os problemas todo mundo já sabe. Eu acho que a questão toda é call to action e fazer acontecer mesmo da forma certa aqui, com foco. E aí, não é uma ação, né, pessoal? É a soma aqui de pequenas ações, é dentro de um grande prestador focar na área financeira, Patrícia, e impactar o resto do negócio todo. Aí, Cordioli, você olhando a operação, idem, então é por aí. E para chegar lá, né, Cláudio? Eu queria aproveitar, a gente está falando nesse call to action, né, pegar esse mote. Recentemente a gente lançou um estudo que falava que líderes de organização estão muito comprometidos, está na agenda dele essa transformação tecnológica, seja no nível operacional, no nível de suporte, assim por diante. Mas eles ainda têm uma dificuldade em implementar isso, em ter orçamento para isso e conseguir se dedicar. Nas organizações de saúde, a gente vê isso muito, né, nas questões operacionais, no dia a dia, nos hospitais, como isso está ajudando, né, os clientes e pacientes. E nas operações de suporte, como vocês veem isso, como isso tem contribuído também para a questão de um acesso mais equitativo, um melhor atendimento? Quem começa? Eu estou pensando muito sobre se é uma dificuldade, acho que depende muito do tipo de gestor que a gente fala, sabe? Por exemplo, eu venho do lugar da startup, então para a gente, o quanto mais a gente conseguir otimizar para nós, hoje a AfroSaúde, a gente tem uma plataforma de saúde digital, temos uma rede de profissionais negros e negras que atende todo mundo no Brasil, mas o que é que a gente consegue trabalhar para otimizar a gestão de nós, desenvolvedores, marketing, time, etc. Para a gente, isso é importante, porque startup anda rápido. E aí a gente pensa no que é que a gente também consegue otimizar para os profissionais que estão na nossa rede fazendo atendimento, na maioria desses atendimentos via telemedicina. Então, assim, qual é o perfil desse gestor que vê dificuldade, sabe? Eu acho que é um pouco, aí cai na questão do dinheiro e como é que essas ferramentas podem ser acessadas. Muitas ferramentas ainda são muito caras, pensando em ferramentas de inteligência artificial. E fazer dentro de casa, ter um desenvolvedor para fazer tal coisa, também pode ser muito custoso para uma empresa. Então, depende muito do cenário e do lugar. Acho que eu trago também a perspectiva do profissional de saúde que está na ponta, ou que eu estou formando novos profissionais. Essa discussão não chega nos cursos de graduação. Essa discussão não chega nos grupos de docentes, por exemplo, sabe? Como é que eu consigo automatizar ali processos para ensinar o dentista que ele pode automatizar o atendimento, o agendamento, o monitoramento pós-cirúrgico? Essa discussão ainda não chegou lá. Então, qual é o tipo de gestor que a gente está falando para pensar nisso? Acho que startup anda muito rápido, uma grande corporação, talvez, mas aí a gente pensa qual é o perfil também das pessoas que compõem essa empresa, pensando mais em mindset mesmo em relação à adoção da tecnologia. Muita gente ainda é cética com isso. Perfeito. Então eu vou fazer um contraponto aqui, se me permite, Cordioli. Pensando numa grande organização, né? Eu lidero, além das questões financeiras, a área toda de suprimentos, então tem uma parte operacional grande, centro de serviço compartilhado, que a gente chama de centro de serviço AIS, tem área de projetos. E, recentemente, a gente começa a trazer para a pauta, para a mesa, a discussão de introdução de tecnologia na mesma velocidade que a área assistencial, que a área core investe. E, como você disse, tem muito mato alto, né? E o Einstein ele é muito diferenciado em termos de investimento, em termos de rentabilidade. Deve ser muito difícil essa questão em organizações onde a margem é muito apertada. Como é que você vai falar que as áreas de back-office vão ser importantes para a sustentabilidade de uma organização de saúde? Mas eu não tenho dúvida de que ela é fundamental. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de eficiência, a gente está falando de olhar os clientes internos no centro, refazer os nossos processos de uma maneira muito mais organizada e introduzir tecnologia para a gente conseguir acelerar tudo isso. Então, eu estou tendo uma experiência muito interessante, muito desafiadora, mas estou muito animada, que é de usar a mudança de tecnologia. A gente está fazendo uma troca de RP agora, estamos estudando possibilidades, mas de usar isso como acelerador de uma mudança cultural muito grande. Então, de olhar os processos com muito mais otimização, refazer o papel dos funcionários administrativos, financeiros, preparar essa força do trabalho, porque não tem ninguém preparado, né? Não tem ninguém na graduação também de administração, de economia, que está sendo preparado para atuar junto com a inteligência artificial, junto com
com informações muito aceleradas. Então, a gente precisa preparar dentro do mercado de saúde esses profissionais. E isso tem um ganho na margem que não é desprezível. Então, a gente conseguir sentar na mesa e competir com projetos precisa ser com um business case que mostre, como você disse inicialmente, que tem um ROI. E de que isso, eu tenho dito como uma metáfora, que isso é musculatura para a gente continuar crescendo. Mas eu confesso que, na minha experiência, conhecendo outros sistemas de saúde, essa conversa não é muito fluida. E eu acho que faz parte de todos nós entender essa mudança, o quanto ela pode contribuir e ser um agente de mudança também dentro das organizações. Estou pensando aqui, imagina essa conversa no setor público, a complexidade, como é que isso aumenta. Adotar. Pensando nos vínculos de trabalho, nas pessoas que se compõem, desde do front ali de, sei lá, de uma atenção, serviço de atenção primária, a pessoa que está digitando dados ainda, tem unidade de saúde que tem uma digitadora pegando uma folha e digitando os dados do atendimento, sabe? Isso é muito moroso, demora muito, a informação chega atrasada. E como o Cordioli disse, você perde muito transparência, porque você pode usar a tecnologia para trazer informações do paciente a nível nacional, que é super interessante, né? De forma bem, Cláudio, de forma bem assim, rápida e focada, para que eu possa responder para você qual que é a dor, né? Os líderes, eles sentem a necessidade de entrar na transformação digital. Não só sentem a necessidade, porque todo mundo está entrando, né? E às vezes você tem aquele efeito bandwagon, né? Onde um vai, outro vai, eu preciso fazer também. O FOMO. E você tem também o cliente pedindo. Tem pesquisa que mostra, né? Pesquisa do Advisory Board, que mostra que 70% de clientes de algum serviço de saúde não continuam no serviço de saúde se ele não tiver pelo menos parte da jornada dele digital. É aquela coisa, eu não quero ir num banco que eu tenho que ficar na fila para pagar. Sim. Você quer ir no banco para ficar na fila para pagar? Tenho fila. Eu só vou no banco para tomar café. Aliás, eu não vou em banco. Oi? Eu não vou em banco. Eu gosto de tomar café. Nem né? café. Aliás, eu gosto de café. Mas é um café gostoso. Hashtag fica a dica para o final da sessão. Eu gosto de café. Mas, o que acontece é quando se descobre que precisa mudar, aí o grande primeiro é o que mudar, porque a mudança não é virar a página. Exato. São vários itens que precisam mudar. E às vezes não é só, como a Patrícia falou muito bem, não é só o atendimento digital. Toda a cadeia de serviço, né, aquilo que o paciente vê dentro de um hospital, é a ponta do iceberg de tudo aquilo que está no hospital. Um hospital, por exemplo, trabalha com mais de 100 mil SKUs. Sim. E o mais interessante, trabalha com mais, no grupo, nós temos mais de 2.500 médicos obstetras cadastrados, tá? Que tiveram que, pro dia para a noite, fazer certificação digital específica para atuar no prontuário e tiveram que treinar. Então você tem que mobilizar a equipe interna, mobilizar a equipe externa, tá? E o mais interessante, a Patrícia tem toda a razão, toda empresa de saúde gasta mais com o quê? Com o profissional de saúde. O profissional de saúde, ele é caro, qualquer profissional de saúde, né? Porque é humano. O cuidado é quase 1 para 1 em alguns setores. Né? Mão de obra intensiva. É um recurso caro e precioso e tem que ser. Então, diferente de um banco que você pode gastar uma super parte do seu orçamento com tecnologia, a maior parte de qualquer organização de saúde é com RH, não é investimento em tecnologia. Uhum. E fazer essa decisão do equilíbrio, eu acho que a melhor decisão é aprender a fasear. Aprender a controlar expectativas e o erro é quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vejo que modelos de sucesso e transformação digital estabeleça prioridades, escolha, resolva a prioridade, resolveu, vai para a próxima, resolveu, vai para a próxima. Fazer tudo ao mesmo tempo é onde mora o capeta. Né? Aí tudo desanda, aí começa um brigar com o outro. Pegando esse gancho que você colocou, a questão da capacitação que foi mencionado aqui pelo Arthur, pela Patrícia, né? O digital upskilling, que não é também só uma questão de mudar o pensamento, é mudar o comportamento mesmo das pessoas. E muitos líderes ainda também precisam dessa mudança, precisam dessa conscientização para que possa descer para todos os seus liderados. E só para complementar, acho que dá um dado também, né, nessa visão da liderança, do digital upskilling que Cláudio coloca. A gente tem uma pesquisa de CEOs, e aqui no Brasil, CEOs de saúde, eles colocam lá no topo, e aí é totalmente discrepante de outros setores e da média Brasil, que um dos maiores impeditivos para transformação digital, para reinvenção do negócio, né, de uma forma sustentável, em saúde, é a falta de apoio dos stakeholders internos.
E aí, conectando com o que ele falou nessa necessidade cultural de digital upskilling, tecnologia em saúde não é nada novo. Né? Tecnologia em saúde já vem de algum tempo. Né? Fala-se muito de escolher a tecnologia certa. Será que o desafio não é exatamente esse, né? De pessoas? E aí, pessoas aqui operacionais. O front e o back, né? E todo o suporte também para isso, né? O medo de perder que o profissional talvez tenha, perder para a inteligência artificial, perder o posto de trabalho. Eu não vejo hoje o profissional de saúde, ele perdeu, na pandemia ele perdeu o medo da tecnologia, né? E eu tive a experiência, eu até publiquei um trabalho, que foi a minha tese de doutorado, que eu comparei, eu estava no meio, lá com o gerente da telemedicina do Einstein, eu estava no meio da transformação digital, a gente já fazia pronto atendimento digital e aí começou a pandemia, teve aquela escala. E eu estava numa das minhas funções era tentar promover a telemedicina, convencer os médicos que a telemedicina era importante. Eu era o jesuíta da telemedicina, era o pregador, era eu era o jesuíta, pregava a telemedicina, vai ser bom. E tinha até grupo de WhatsApp com voodoo meu, o pessoal vai acabar a medicina. Aí eu fiz eu sempre gostei de dados, pesquisa, etc. E eu pesquisa dirigida perguntando antes da pandemia o que você acha, e a aceitabilidade era péssima, né? Aí depois que experimenta, vira totalmente, tanto que a gente publicou um outro trabalho na época sobre teledermatologia. 15% achava que ia conseguir fazer diagnóstico. Acabou, 90% achou, dá para fazer e é o futuro, e eu quero 100% dos entrevistados, não, eu quero continuar trabalhando com isso aqui funciona e é bom, né? E inteligência artificial, Arthur, eu vejo não como em saúde, não é inteligência artificial, porque em saúde sempre seremos humanos cuidando de outros humanos, eu falo isso sem parar. No caso, a inteligência artificial vai ser inteligência aumentada, vai aumentar na sua capacidade de atuação, né? Mas o profissional, hoje, ele pede para aprender. Eu sou ginecologista obstetra. Aí acabei, não dá para falar todas as funções, mas a gente tem pouca coisa para fazer, acabei de aceitar ser secretário de inovação da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetra, de Ginecologia Obstetrícia. E eu estava aqui falando com vocês, uns colegas meus me mandando, vai ter um summit de inovação agora, primeiro summit de inovação da Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia. O pessoal me mandou mensagem, olha que legal, vou ver, quero aprender IA com você, um monte de gente querendo isso, eles querem, eles já viram que isso vai trazer mais paciente, não menos, eles vão conseguir fazer mais medicina, tá? E a busca, né, e eu estou sendo provocado para fazer curso, para a gente poder fazer juntos, né, ensinar, existe um déficit na graduação de medicina, não só para ferramentas digitais, mas para fazer telepropedêutica, que é o exame físico à distância, aprender a codificar, aprender a desenhar um processo, né, para entender. E médico, dentista, enfermeiro, deixou de ser aquele profissional que atua de forma isolada. Hoje, a atuação nossa é líquida. Com certeza. Não é líquida, esse nome é bonito, não é líquida. A gente tem que se espalhar, né? Não é assim? Então, é isso. Existe uma demanda muito grande, existe uma oportunidade muito grande de se ensinar profissional de saúde em tudo aquilo que é tecnologia. Perfeito. Não só inteligência artificial, tudo que envolve absorção de tecnologia na saúde. Mas eu queria fazer um contraponto. Patrícia, no suporte... Estou aqui, assim, aí a função de diretora financeira baixou o pessimismo, que assim, desculpa. Não, é um contraponto mesmo, assim, eu concordo com você, acho que é um tópico que anima e eu acho que os profissionais de saúde percebem que ele é transformador, né? Que isso vai ampliar acesso, que vai resolver uma série de questões que a gente sofre há muitos anos. Mas eu acho que a gente também não pode desconsiderar o impacto, a dificuldade estrutural dessas mudanças, né? O ser humano tem dificuldades para atuar como mudança. As organizações, como um agrupamento ali de pessoas, de visões, trazem uma resistência não é para adoção de tecnologia, é para mudanças dos seus processos. Então, eu acho também que existe uma necessidade dos líderes, da alta direção, estarem muito sensíveis a isso. Assim, as pessoas, quando a gente fala depois da pandemia, né, uma série de burnouts, doenças mentais, eu não sou estudiosa sobre o tema, mas eu atribuo, em parte do que eu vejo,
uma ansiedade exagerada com esse processo de mudança, né? Porque a gente fala de uma mudança o tempo todo, a sensação que as pessoas têm, que elas me passam, é que está sempre com a água aqui assim, sabe? Que está só sobrevivendo. E eu acho que o Cordioli falou um pouco sobre isso, né? Escolhe uma prioridade, vai lá e faz. Eu acho que também ter calma, ter uma visão estruturada de quais são as mudanças que a gente precisa fazer e gastar tempo investindo na adoção dessas pessoas, nessas mudanças, eu acho que também é um ponto importante. Talvez tirar um pouco dessa... É que hoje existe esse medo, né? Isso está muito público, de que a IA vai tomar o meu emprego, Sim. ou eu vou me tornar obsoleto diante da tecnologia. E aí talvez o outro lado da balança é exatamente evangelizar as pessoas que tecnologia, né, ela é viabilizadora de equidade, ela é viabilizadora de um melhor controle para mudanças climáticas, né, isso é feito. Melhores desfechos, né, Cordioli? A gente vê isso em laudos de exame de imagem, etc. Isso é um dos cases principais aí na operação mesmo com IA. Como fazer essa mudança, né? Eu acho que como trazer as pessoas de uma forma massiva para esse lado da tecnologia, né? Porque até hoje a gente teve um debate um tempo atrás e o debate foi em torno do papel da IA versus o médico, o que é o médico do futuro, né? O médico ou o profissional de saúde. E o profissional de saúde do futuro vai ser substituído pela IA ou não, né? E aí o consenso lá na conversa foi de que o profissional de saúde ele vai ser substituído pelo profissional de saúde que usa IA. Exato. Então, é nessa visão de que, pessoal, tem que usar isso como viabilizador, como acelerador do objetivo final do que é saúde, né? Com acesso, com equidade, com combate a mudanças climáticas e diversos outros temas. Como fazer isso, né? Vocês têm tido essa experiência... Cordioli colocou de forma bem otimista, mas você, Patrícia, Arthur, próprio Cordioli, como fazer? Essa é a questão, né? A Patrícia é pessimista porque ela é diretora financeira. Não, todo diretor financeiro tem que ser pessimista, porque você já viram um diretor financeiro otimista? Ele libera a maioria tudo, deles é realista. O dinheiro acaba do caixa, né? Ele tem que segurar, não vai dar... Faz parte vou defendê-la aqui, Ela tem uma função muito fundamental aqui, de que é o seguinte, testar para dizer, ROI aqui, o que a gente vai alocar de recursos nesse investimento, faz sentido ou não, porque também não adianta nada investir pesado e depois não ter continuidade no negócio, né? Então, eu vou falar para você uma coisa. Metacognição. Veja, saúde é biológicas, tecnologia é exatas, mas transformação é humanas, né? A arte de transformar e provocar mudanças é muito mais uma arte de relacionamento, né, do que... É uma ciência de relacionamento. E existe ciência para isso. Por exemplo, você escolhe pessoas influentes. Quando você vai fazer uma transformação dentro do hospital, tá? Você tem que passar pelo corpo clínico externo e pelo corpo clínico interno. Você tem que escolher pessoas champions de tecnologia do corpo clínico interno, que sejam os motores da mudança, né? E do corpo clínico externo, você faz pessoas que são influentes, que podem ser detratores, haters, né? Ou likes do projeto. E você torna essas pessoas influentes donas do projeto. Você empodera elas também. Que ela, olha, e ouve elas, importante, ouve de fato e executa mudanças no projeto baseado na experiência dele. Aí, se você consegue envolver todo mundo, você consegue provocar mudança. O segredo de muito gestor, às vezes, ou decisor, vai ser assim, ponto final, treina, meta, não. Se você não envolver o ser humano e ele acreditar que aquilo partiu dele também, recentemente, e tecnologia sempre, o ser humano tem dificuldade de lidar com a mudança do status quo. Isso faz parte do ser humano. Eu já nasci olhando para o lado, adoro ver coisa diferente. E o profissional de saúde tem mais dificuldade ainda de mudar. Porque o profissional de saúde, para aceitar alguma coisa, tem que ter evidência. Né? A gente é treinado na faculdade, medicina baseada em evidências, odontologia baseada em evidências, eu tenho que ter evidência. E às vezes inovação é um tiro no escuro, vai dar certo. Aliás, eu tenho um imã de geladeira que é hashtag vai dar certo. Né? Meu mantra. E aí a grande questão do envolvimento das pessoas é justamente mostrar o benefício. Algumas pessoas resistem, mas, por exemplo, lá no Santa Joana a gente implantou há pouco tempo a passagem de plantão
A gente parou o bucho do plantão. Bucho é o livro, que você anotava tudo. Tiramos, passagem de plantão num tablet, um sistema que tem uma inteligência artificial que pega do prontuário as informações importantes, ele já fala as pendências, olha que legal. Você vê o nome, você vê os exames principais, um resumo da história e o que está pendente. Mais legal que isso. No começo, aquela coisa, implantação, toda implantação tecnológica tem aquele botão que liga, não desliga e tal. E o mais interessante, teve resistência no começo, por algumas, ou uns empolgados, outros resistentes. Agora, o dia que o sistema sai do ar por alguma razão, a pessoa não sabe mais o que fazer. Aí fala, mas usa o livro. Ah, o livro. E os mais resistentes reclama quando a ferramenta... É muito interessante isso. Eu acho que a gente precisa pensar também naquele profissional que não está nas grandes corporações. O profissional autônomo que está naquele fluxo do dia a dia da sobrevivência, sabe? Então, eu acredito que ele precisa ver qual é o retorno financeiro que eu vou ter pensando. De novo, consultório odontológico. O que é que eu posso adotar que talvez reduza custos e otimize o processo para mim no consultório odontológico? Agendamento, sei lá, será que eu vou ocupar uma consulta presencial de retorno, sendo que eu posso fazer esse acompanhamento automatizado pelo WhatsApp? Mas ele não tem tempo de pensar nesse fluxo, porque ele está dialogando e discutindo com o plano de saúde que o repasse é pouco, está tentando vender o serviço dele nas redes sociais, porque ele acha que tem que, sei lá, fazer dancinha ou post bonito no Instagram para tentar ter paciente. Então, o autônomo, que eu acho que é a grande parte da força de trabalho de saúde do Brasil, ele está em fluxo ali que ele não consegue pensar em como adotar essa ferramenta. É um bom ponto. E acho que você traz um ponto interessante, assim, tanto da visão da startup, né, que tem a incorporação da tecnologia na veia, né, como dos micro e pequenos empreendedores, autônomos, Cordioli também trazendo uma visão de inovação. Mas falando de grandes corporações, assim, que eu acho que lideram as mudanças, que depois vão cascateando também para os micros, pequenos empreendedores e autônomos. Eu acho que a gente não falou de um ponto que para mim é fundamental, que eu falei da alta liderança, mas eu acho que também o papel do conselho, né? O conselho em saúde, em qualquer segmento, né? Entender essas transformações também passa pela sala do conselho, para legitimar os executivos a conseguir fazer essa transformação, porque também tem um quê de aposta, né? Então, por mais que eu cobre o ROI e sou ali muito exigente, assim como todos os meus colegas da área financeira, tem uma hora que, assim, a gente precisa fazer. A gente não sabe muito bem. Investimento agora em inteligência artificial, está todo mundo falando, mas Weinstein fez, por exemplo, há 10 anos. Então, assim, tem um quê de aposta que faz sentido, que não é uma maluquice, mas que não está ali comprovado. E se a gente não tiver o apoio de conselheiros, né, de pessoas que estão percebendo essa transformação importante no segmento de saúde, é muito difícil a gente também tocar essa transformação. Então, acho que é um outro elemento que corrobora assim, com a visão que vocês trazem, muito interessante, mas que precisa de subsídio para que depois a gente consiga reverberar. Eu tenho uma provocação, na verdade. A gente trouxe muitas experiências que são exitosas. Acho que você que pesquisa também tem na prática. Mas pensando em regulamentação, obviamente a gente vê mais práticas e a gente vê também soluções colocadas no mercado com inteligência artificial com certas implicações éticas. Como vocês estão pensando o mercado nesse sentido? Por exemplo, eu já vi startup vendo terapia por IA, substitui psicólogo, psicanalista. Até que ponto como é que essa discussão está acontecendo nesse sentido aqui no Brasil? Olha, a regulação de IA vai sair, não saiu ainda, né? E a pior coisa que tem é quando você não tem regulação, você tem o Velho Oeste. Né? E quando você tem uma regulação muito restritiva, você tem o Velho Oeste mesmo. Parece que acabou de sair uma determinação que proibiu a venda de implante hormonal. Sim. Aí, já no dia seguinte, estão vendendo implante hormonal no Mercado Livre. O ser humano é incrível, o ser humano ele é muito criativo. A regulação nunca pode ser muito restritiva e não pode não existir regulação. Ela tem que ter uma regulação, mas tem que ter espaço para inovação. Terapia online ou suporte a paciente, eu acredito que pode ser por IA, tá? Uma parte do acompanhamento. Tá? Eu tenho experiência com isso, publico sobre isso. Monitoramento também concordo. Mas você precisa, quando você vai programar,
principalmente, quando você vai codificar esse tipo de IA, agente de IA, é que IA era muito abrangente. Exato. Né? Mas se você trabalha com agente de IA, e agente de IA é a evolução das LLMs, a LLM o que é? Os Large Language Models, que são os ChatGPTs e tal. Mas quando você cria agentes de IA com memória empática e você coloca guardrails, onde você coloca limites do que dá para ir, e você coloca o que se chama human in the loop, né, que é o humano no círculo, supervisionando o processo, Sim. aí você consegue dar acesso. Porque olha só, o que é mais errado? Você colocar uma conversação num certo grau, né, regulado por humano, que atenda a todos, né, e você consegue pagar um bom profissional para regular essas conversas e interagir, ou você vender consulta a R$12. Um ser humano ganhando R$10 por consulta. Eu acho que é menos desumano e errado você ter um bom humano que sabe inteligência artificial, que tem metacognição, que tem a capacidade de ver a população, e essa inteligência artificial olhando, esse agente olhando a população e triando, olha, esse daqui precisa da sua atenção. Porque doença psicológica, ela não é uma linha, ela é cíclica. E tem momentos quando você está aqui a linha do não razoável, vai para cima, o ser humano age. Está para baixo, você tem alguém monitorando. E o segredo do sucesso de qualquer doença crônica, e doença mental é uma doença crônica, né? O segredo do sucesso no manejo de qualquer doença crônica é você estar do lado do paciente quando, como e onde ele precisar que você esteja. Você tem que estar onipresente. Só assim você vence doença crônica. E o ser onipresente é muito caro para o ser humano. Né? E na saúde também. E aí você com IA, com agentes de IA, eu acredito, invisto, estudo, né? Eu acredito que agentes de IA, que são a evolução da LLM, nós vamos, profissionais de saúde, estar presentes completamente na vida dos pacientes. Porque esse agente é um reflexo meu. Um dos agentes que a gente treinou, as pessoas quando conversam falam, pô, Cordioli, eu estou com a sensação que eu estou conversando com você. Né? A Sofia é um dos agentes que eu treinei pessoalmente. E hoje, com tecnologia, você consegue criar pessoas digitais. É muito interessante isso. Né? Então eu acredito sim, usando dessa forma. E esse ponto é bem interessante, Arthur, assim, da regulamentação, porque saúde é exatamente o que o Cordioli falou, assim, né? Ou é muito restritiva, ou a gente não acha o espaço. Mas eu acho que a gente podia, assim, aprender muito com outros setores, né? Eu acho que o setor de saúde, você falou de Mato Alto no começo, precisa entender as lições de outros segmentos. E o segmento financeiro no Brasil, eu vou falar um show com medo de ser exagerada, mas é um show de regulamentação, assim, né? Então, para falar do produto que o Bruno citou no começo, para ter o Pix, você tem uma orquestração de regulamentação muito focado no usuário final, muito focado na ampliação de acesso. E o sistema financeiro teve que se adequar e teve que participar dessa transformação. Então, eu acho que o setor de saúde ainda tem um espaço para melhorar muito, sim, mas tem que ter essa coordenação, assim, né, de um ponto de vista do paciente, né, do problema de sustentabilidade na saúde, de ampliação de acesso e com muito espaço para incorporação de tecnologia, para mudança de processo, para maior transparência. Eu acho que a gente ainda precisa caminhar nesse ponto, mas eu acho que o Brasil já deu exemplos. Eu estou usando o setor financeiro porque eu tenho um pouco mais de proximidade, mas tem outros setores no Brasil. Sim, que a gente e-commerce. Exato, assim, que tem um caminho bom. Tenho muito orgulho de ser brasileiro. Nós somos extremamente criativos e a gente faz ferramentas tecnológicas maravilhosas. 2 exemplos práticos. Na pandemia, no meio da pandemia, a gente tinha que passar nos países, a gente precisava apresentar o cartão de vacinação, né? E eu cheguei lá, mostrei o aplicativo, né, e carteira de vacinação, que já traduzia para português, inglês, espanhol. O guarda olhou, nossa, o Brasil tem carteira de vacinação digital. Quase que eu falei sucket para ele. Mas não falei se eu não era preso. Eu falei, eu falei, não vou dar um sucket aqui porque eu vou ser preso. Mas eu falei, Brasil, né? E a outra coisa, eu estava na Itália num evento agora. Eu estava na fila para pagar numa farmácia lá, que minha esposa que queria que eu comprasse um creme para ela. Fui lá, achei lá o creme, né, Europa e tal. Aí fui lá na fila para pagar. Brasil, Pix. Ou seja, você lá na Itália, os caras estão adotando uma tecnologia brasileira para montar um Pix para uma conta lá, porque deve ser mais barato que você pagar o cartão, comer dinheiro dele. Ele cria uma conta aqui, você manda Pix para ele,
e ele transfere o dinheiro, esses bancos global aí, né, transfere o dinheiro pagando pouco. É uma conta internacional e assim Isso. você faz Olha só, o Brasil provocando mudança no mundo. Pô, legal ser brasileiro. Comprei até 2 cremes. Mas o desafio, e aí voltando para aquele tema, Cordioli, no início, dos dados, né? Fala-se muito de dados, de interoperabilidade, o que faz acontecer também a regulação no setor financeiro é que existe uma certa transparência e compartilhamento muito forte. Ontem no painel que a gente fez sobre fraudes, foi exatamente uma tentativa da gente conectar o setor financeiro com o setor de saúde, tratando do mesmo tema. E a visão é diferente, o nível de maturidade também é diferente, enfim, o nível de compartilhamento também, existe uma resolução conjunta lá, 6, né, que os bancos já têm isso de forma regulada. Saúde, agora a gente escutou ontem, já está fazendo isso também a partir desse ano. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. E aí quando a gente olha o nível de complexidade também, acho que é um grande ponto aqui, né, Patrícia? Você falou de 120 mil SKUs, a gente fala aqui de dados de pacientes jogados aí para todos os lados, dentro de gaveta, né? E a quantidade de atores. Então não tem uma orquestração centralizada de saúde hoje, né? E aí talvez com transparência, com dados, isso seja possível. Será que a IA não seria esse grande orquestrador de saúde para fazer essa função? Ou seja, porque hoje o paciente ele meio que deixa a saúde de lado ali, alguns são tem mais adesão, outros menos. A empresa que paga o plano de saúde, né, na saúde suplementar, que é um pedaço relevante aí, também, algumas têm um olhar, outras não. A operadora também começa a ter um olhar mais próximo, mas também sempre tem ali aquela troca, né, a carteira muda, então essa visão de longo prazo fica mais complexa. E no SUS, obviamente, a gente tem uma visão ali, tem um aplicativo, tem uma tentativa muito forte com saúde digital agora acontecendo, mas são muitos atores, que é diferente do setor financeiro, são muitos dados ainda. O antigo Conect SUS, né, que é o mesmo SUS digital agora, é uma plataforma muito belíssima, né, Cordioli, que bem estruturada, tem campos ali, ela está estruturada, ela está montada, mas não está sendo usada, né? Foi usada no cartão de vacinação, com excelência. O teste de Covid positivo ou negativo subia imediatamente ali. Então, assim, no futuro, como é que a gente consegue destravar esse tema de dados? Aí tem a questão regulatória, mas indo além até, né? Como é que a IA talvez consiga orquestrar cuidado, orquestrar dentro da própria organização temas como agendamento, temas como leitura de contrato, Patrícia, para verificar a adesão do bundle com o procedimento que está acontecendo ali naquela hora. Isso não está bem estruturado ainda, né? Entender a jornada do paciente, né? Como que é a jornada dele de anos, né? Tem pacientes que fazem tratamentos plurianuais. Sim. Como é que a gente vê essa jornada? Como é que a gente estuda essa jornada? Mas eu vou deixar provavelmente para o Arthur e para o Cordioli responder se é inteligência, o quê. Mas eu queria falar que eu acho que o sistema público está caminhando rápido para isso. E eu acho que vai acelerar. Porque tem os fundamentos, tem a arquitetura necessária para fazer essa mudança. Eu fico mais preocupada com o setor suplementar, que tem interesses diversos. E aí o que eu queria destacar é que talvez o motivo que vai ser estudado, incorporação de tecnologias que podem ser soluções importantes, o motivo é insustentabilidade financeira de vários agentes. Então, desde a pandemia, a gente tem visto prestadores com problemas financeiros importantes, margens reduzindo, as operadoras de plano de saúde com uma situação muito difícil no Brasil como um todo, as empresas que pagam a conta, quase que mais de 80%, também sendo muito pressionada, porque é uma linha que cresce 2 dígitos todos os anos. E o cliente, o paciente, com uma dificuldade porque ele tem aquele plano de saúde da rede suplementar enquanto ele está empregado, né? Porque depois de empregado ele também está solto no sistema sem opção. Então, não tem nenhuma parte dessa cadeia que eu citei que esteja do ponto de vista confortável. Então, eu acho que o motivo vai levar às soluções. E aí, eu deixo para os meus colegas dizerem se a solução é tecnológica. A gente está vivendo um momento de repactuação, porque é aquela coisa, a economia,
né? O que é economia? Economia é a ciência de você equilibrar desejos infinitos dividido por recursos finitos. Todo mundo quer tudo, mas ninguém tem tudo. Né? Então, você precisa equilibrar. E aquilo que você falou, né? Quando você usa dados, quando você usa inteligência artificial, quando você racionaliza o processo e você envolve o paciente, né? Ele entende o quanto que ele custa, o quanto que ele impacta, né? Você tendo a participação do paciente, você consegue melhores resultados e um melhor desfecho e um equilíbrio do sistema. Porque ele tem que entender que aquela carteirinha não é o passaporte da alegria, né? Que aquilo pesa no orçamento da empresa. E de alguma forma, aquelas tentativas de coparticipação, né? Foi uma tentativa. O problema da coparticipação é que às vezes você inibe tratamento, aí ele só vai usar quando estourar a bomba, aí fica mais caro. Então esse equilíbrio de achar o modo ideal de participação do paciente, a gente está em descoberta, tá? Porque os dados, agora que a gente começou a se organizar, veja, a gente está começando a colher os frutos do prontuário digital agora, porque os dados, para você ter um data lake, você precisa de muito dado, né? Para você fazer big data, você precisa do que? Big, diz o nome, big, né? Você não vai começar hoje que você vai ter big data amanhã, né? Você precisa juntar, estruturar, e você começa, às vezes você vai para um caminho errado, você tem que fazer tudo outra vez. E agora a gente começa a ter benefício desse uso de dados. Se eu falar para vocês que a gente criou uma calculadora, lá no grupo, a gente criou uma calculadora de risco. Sempre falar assim, gestação de alto ou baixo risco, né? Você toma 25 microgramas de sintroide, você tem hipotireoidismo leve, alto risco. A classificação sempre foi muito binária, ou você não tem nada ou você tem tudo, né? Só que a distribuição de recurso não pode ser dessa forma, porque equidade não é tratar todo mundo igual. Sim. Equidade é dar mais para quem precisa de mais e menos para quem precisa de menos. Isso é equidade. E a única forma de você conseguir equilibrar distribuição de recursos em saúde é você saber exatamente que peso aquele paciente, o que ele vai consumir. E aí nós desenvolvemos uma calculadora que está sendo muito legal, que a gente consegue ver numericamente o risco gestacional de ter um desfecho negativo. E aí quando você emplaca esse risco, e eu atendo 2 vezes por semana, eu gosto de atender, eu sou sinestésico, eu preciso entender, eu preciso tocar para conseguir administrar, eu atendo 2 vezes por semana, eu mostro o risco para o paciente. Ele falou, nossa, doutor, tudo isso? Eu falei, tudo isso, né? A adesão do paciente, quando ele olha, ele materializa o risco, é fantástica. Aí ele fica trabalhando para diminuir o pontinho dele. Ó, saiu do vermelho, agora está no laranja. Gamifica, né? Gamifica. Gamifica. Gamifica, né? Porque ele consegue entender. Deixa de ser subjetivo para ser objetivo. Então, é um longo caminho pela frente. Eu estou animado porque tem tanta coisa para fazer. É verdade. Porque o problema é quando acaba, né? Quando não tem opção, quando ainda né? tem coisa. Quando não tem opção, aí... Eu acho que a gente ainda corresponsabiliza o paciente também desse processo. Ele vê ali o quanto que, se ele melhorar, se ele contribuir, como ele consegue sair do ponto A para o ponto B. Ou quanto que ele economiza de tempo, de dinheiro, de recurso do plano, se colar junto com o tratamento, se mudar um pouco o comportamento. Eu acho que assim, o que muda a vida das pessoas, né? Casamento ou dinheiro, né? É o que muda a vida das pessoas. Casamento, filho e dinheiro. É o que você muda o seu comportamento. Casar, ter filho ou dinheiro. Falta ou excesso de dinheiro muda o comportamento. Se o paciente, de alguma forma, ele entender, mesmo numa empresa, que ele está numa empresa, mas ele consumiu menos do plano, ele pode ter algum tipo de benefício lá, que não seja ser castigado por usar. Mas ele, eu usei menos, eu me esforcei, eu fiz... Que benefício que eu posso ter? E aí você precisa de uma saúde corporativa, atuando firme, tendo dados, distribuindo benefícios. Às vezes quem colaborou mais, não teve pena, não comeu Cheetos 9 horas da noite, né? Aí essa pessoa vai ganhar, sei lá, ganha 5 dias de férias a mais. Tem que ter uma engenharia, né? Que tem que ser... Essa engenharia tem que ser global, não pode ser só da saúde. Tem que ser além da saúde. Incluindo nutrição, talvez, exercício, né, tudo isso. Hábitos, né? E, Patrícia, acho que você falou uma questão interessante também do cenário atual, né, de pressão de margens, o setor... Nada disso que a gente está conversando aqui talvez seja possível se o setor como um todo, principalmente, né, prestadores e operadoras, não tiverem também recursos disponíveis para poder dedicar ali a um horizonte, né, de inovação, etc., para fazer tudo isso aqui aflorar, né? E o que a gente tem percebido é que as empresas, as organizações, elas também têm olhado muito para dentro, buscando eficiências operacionais e administrativas. É inclusive tema de um estudo nosso sobre como
ajudar o setor de saúde a alcançar produtividade, escala. E um dos 4 temas é exatamente esse, é buscar melhorias de back-office que já estão aí, né? E aí você não precisa entrar bater de frente ali com o time operacional, com o time que tem mais resistência, né, nas áreas mais de front. O que é que está acontecendo nesse sentido? Sua experiência, o que é que você tem percebido fora também como um todo, nessa busca de eficiência operacional administrativa, também da operação, né? Temas como ciclo de receita, até centro cirúrgico, a gente discute, conversa muito aqui sobre processos que envolvem centro cirúrgico, desde agendamento até toda a parte de OPME, no final também na aderência do plano com o que foi consumido, e por aí vai. Como é que você tem visto isso? Esse assunto é bem extenso, assim, né? Acho que primeiro a gente tem que segmentar instituições que estão estranguladas pela margem, sobrevivendo, que aí não tem... É claro que era mais importante até discutir nessas organizações projetos de eficiência, mas é um momento ali diferente e que está afetando uma grande parte dos prestadores de serviço de saúde. Mas a gente tem um outro grupo muito pujante, teve muitas incorporações, crescimentos, né, do setor de saúde privado. O Einstein se enquadra numa organização que cresce bastante e eu acho que eles começam a olhar agora para esses back-office de uma maneira diferente. Tudo que a gente faz não tem uma bala de prata, né? Assim como o sistema de saúde não tem uma solução única, o back-office não tem uma bala de prata. Mas a gente vai percebendo que essas organizações, ou porque cresceram de maneira inorgânica, ou nós crescemos de maneira orgânica, mas muito rápido, a gente cresce descentralizando atividades. E quando você olha os processos reorganizados, com o paciente no centro, com o cliente interno no centro, a eficiência, ela nasce. Então, se você deu o exemplo do ciclo da receita, né, que é desde a hora que você faz um acordo comercial até o recebimento, você passa por lançamentos que podem estar incorretos, por uso de pacotes que o médico não sabia que aquele item não estava dentro. O sistema pode barrar isso e acertar a vida de todo mundo, né? Você tem formas de vazamentos de receita, de serviços prestados e devidos, que acometem as organizações de saúde de uma maneira muito importante. É direto na margem, né? Assim, se perder um ponto percentual, 1 ponto na margem, 4 pontos na margem. Depois você tem toda aquela gestão de glosas, é um assunto extenso que ou dificulta o recebimento ou que prorroga prazos de pagamento. Por outro lado, também, as operadoras de plano de saúde também têm uma série de questionamentos se os serviços são devidos, se foi o melhor tratamento. Então, é tudo justo, mas é um balanço muito complexo e que precisa ser visto como parte integrante da estratégia de sustentabilidade dessas organizações. Então, eu acho que a gente tem um momento agora com o crescimento das organizações, com várias consolidações acontecendo, várias redes, empresas na bolsa, de discutir a eficiência operacional de suprimentos, de recursos humanos, de finanças, das áreas que dão suporte realmente, né? De uma maneira que a saúde não fez no passado. Então, acho que é um momento também de virar a chave. Patrícia, né? Nesse desenvolvimento todo que a gente teve, como que a rede privada, digamos assim, o setor privado tem auxiliado o setor público, né? O Einstein também tem a questão das entidades públicas que ele ajuda, que ele administra, né? Tem a participação ali. Como que você vê essa democratização, digamos assim, desse conhecimento, dessa tecnologia, para também levar isso para a rede pública? O Einstein tem 2 grandes projetos que afeta bastante a melhoria do sistema público, né? Um é o PROAD, a gente faz parte com alguns hospitais de excelência de projetos com o Ministério da Saúde, feito com desembolso das organizações, está feito com caixa dessas organizações, como uma medida de contrapartida das imunidades usufruídas. No nosso caso, são aproximadamente 250 milhões por ano de projetos, que aí você faz projetos encomendados pelo Ministério. Então, ali tem uma transferência de conhecimento, telemedicina fez parte disso, o Cordioli lembra bem, projetos de pesquisa. Eu falava para você um pouco da pesquisa de anemia falciforme, que está dentro do PROAD, é um projeto muito importante, e projetos administrativos também, né, de prontuários, de dados, Big Data Analytics, que você transfere da iniciativa privada para o setor público. Então, acho que esse é uma camada importante. E outro, o Einstein e outros hospitais sem finalidade de lucro administram sites
governamentais, ou do estado, do município, né? Hoje o Einstein já tem 5 hospitais sendo administrados. Contava para meus colegas da Bahia do Hospital Ortopédico da Inclusive Bahia. o Hospital Ortopédico lá, né, Arthur? É da sensacional. Salvador, eu estive lá. Foi aberto agora no começo do ano. E 26 unidades de saúde básica da família e AMAs, UBSs aqui em São Paulo. E aí também é uma oportunidade de duplo aprendizado, né? A gente precisa ser correto, a gente transfere muito da nossa capacidade de gestão, né, aprendida com vários setores, não só na saúde, né? Esse ciclo da Receita a gente foi aprender em telecom, assim, porque lá que a eficiência estava, né? Então, essa transferência ela é muito produtiva, mas a gente também aprende muito com o sistema de saúde público de como retroalimentar a sustentabilidade no sistema privado. Então, eu nunca fui muito dessas questões de ganha-ganha, eu sempre acho que tem alguma coisa errada nesses clichês, mas eu acho que são parcerias assim que são realmente ganhadoras para todos os agentes que participam. Então, transfere conhecimento, mas também aporta muito conhecimento para o setor privado. Perfeito. E legal que o Einstein também tem uma área de consultoria, né, que multiplica isso além das suas fronteiras de hospital, não só no Brasil. Pessoal, chegou uma pergunta aqui no YouTube ao vivo, achei interessante compartilhar aqui, talvez vou passar aqui uma pergunta do Eduardo Ju. Algum case já vivenciado, né, de aplicação de IA com foco em medicina preventiva com redução de custos operacionais? Olha, um case já vivenciado é que eu já vivi, né? Nós acabamos de inteligência artificial, eu vou dar 2 exemplos, tá? Um que eu vivi no Grupo Santa Joana agora, onde a gente teve, falando em medicina preventiva, na verdade é um pouco de medicina especializada, onde a gente usa a ferramenta de IA para ajudar o médico a tomar a decisão em pacientes com pré-eclâmpsia. Então, hoje o prontuário é um prontuário vivo, né? Eu gosto desse termo, eu gosto de ferramenta tecnológica viva, ela tem que interagir. Eu gosto de ativo que fala com você. Aliás, aprendi isso no curso de finanças. Todo ativo que não fala com você é ruim. O ativo tem que falar com você. E aí o prontuário eletrônico, né, hoje lá no grupo, o médico, no que ele escreve, protocolo para eclâmpsia, junta dados da história, que ele já escreveu, junta dados do exame que está integrado, o laboratório, junta os dois e aí o sistema entende, ele sugerir conduta, ele tem uma conduta, né? E a gente demonstrou, né, que quando segue o protocolo, a gente reduz reinternação por pré-eclâmpsia em mais de 100 vezes. O risco relativo se reduz em quase 100 vezes o risco relativo de reinternação. Você sai de 4% de reinternação para 0,04. 100 vezes, mais do que 10 vezes, é 100 vezes, né? Então, é bem interessante. Mas isso usando inteligência artificial estreita, fuzzy logic. Isso é uma aplicação estreita de inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial mais forte, que estão as LLMs, a gente acabamos de começar a aplicar e temos cases, por exemplo, no Doutor Consulta, onde já se detecta maior adesão às linhas de cuidado. Só que eu preciso de tempo, gente. Eu preciso eu preciso contar essa história. Ano que vem você me convida outra vez, eu conto como é que foi. Vamos fazer outro em breve. Mostrou maior aderência e inscrição nas linhas de cuidado. Não, muito legal. Não, sensacional. Eu acho que muito rico de insights aqui, de conteúdo, muito legal. A gente se aproxima do final, pessoal, mas eu queria ouvir, acho que de cada um de vocês, dos painelistas, talvez em 2 palavras, né? 2 palavras que definem o futuro aqui. O que é importante para as pessoas levarem aqui? 2 palavras, assim, 2 conceitos. Difícil? 2 palavras? Pensando. Bom, rapidamente, inteligência artificial. Vendeu bem aí o tema da Cardiol. Ótimo. Eu vou em manejo de dados, porque eu também gosto Manejo de de dados dados. e eu acho que isso é importante. E eu vou para outra linha, assim, eu pensei em força, foco e fé. Então, foco e fé. Foco e fé. E força. É força também, pode? Eu vou te dar meu imã de geladeira, vai dar certo, hashtag vai dar certo. É isso aí. Não, pessoal, maravilha. Muito feliz aqui com o nosso painel. Obrigada. Pena que está acabando, mas foi muito legal. Podia ir mais. Mas amanhã a gente segue com a Digital Week, a gente vai ter outros painéis. Continue acompanhando às 11 da manhã. E tem um QR Code na tela para vocês seguirem PwC nas redes, também para se inscreverem na Digital Week que está acontecendo, ainda tem mais painéis até na sexta-feira. E vai estar aqui gravada, tem no YouTube, acho que no LinkedIn também, quem está assistindo, e vai ficar gravado aí, vocês podem acessar a qualquer momento, compartilhem,
Dê um joinha. Deixem o like. Like. É isso aí. Deixa o like, hein? Deixa o like, né? Muito bom. E de novo, muito obrigado. Muito obrigada, Patrícia, obrigada, Arthur Cláudio. Cordioli, Cláudio, Obrigado, meu colegas. parceiro aí, Valeu. pelo painel. Obrigado demais. Obrigada. Tchau, pessoal.